de Deus e abram no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Eu vou ler 10 versículos. É a história de Zaqueu, uma história muito bonita. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o versículo 9, veja só. Disse-lhe Jesus: hoje, não foi ontem nem amanhã, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de quem? De Abraão. Nós vamos aprender por que Jesus disse isso. Existem 7 privilégios de filho de Abraão, e você vai aprender e tomar posse desses 7 privilégios. Quem crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez esse versículo 9, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E disse-lhe Jesus: hoje, agora, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Então você tem os direitos de filhos de Abraão. E observa que através de Zaqueu toda a sua família foi salva. Não foi só Zaqueu, assim também será na sua casa. Através de você, toda a sua família será salva. Quantos creem nesta palavra? Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor Jesus, glorifica Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Essa história é muito linda. Quem já ouviu essa história? Zaqueu, tem até o louvor, né? Como Zaqueu. Não precisa cantar agora não, depois a gente louva. Você sabe, né? Depois a gente louva ao Senhor da pregação. Mas é um louvor muito bonito também, que conta a história desse homem. A palavra Zaqueu, você sabe que os judeus, eles não dão nomes aos filhos sem ter uma origem. Eles colocam os nomes com uma finalidade.
aquilo que querem para o seu filho lá na frente, ou também coloca o nome do filho por uma situação que passou lá atrás. Vamos pegar o caso de José. José tinha 2 filhos. O primeiro filho chamava-se como? Manassés. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu trabalho. Então José sofreu realmente. 13 anos até ser exaltado por Faraó. E durante todo esse tempo, você conhece a história, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido, humilhado, caiu na casa de Potifar, foi comprado pelo Potifar, tornou-se um copeiro dentro da casa de Potifar. Deus o honrou ali. Depois a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra José, e José foi parar na cadeia injustamente, como se fosse Cristo, né? Uma tipologia de Cristo que foi condenado injustamente também a Jesus. E lá ele ficou alguns anos, até que saiu e foi se apresentar diante de Faraó. Então todo esse tempo aí, 13 anos, José vem sofrendo. Aí quando ele é pai de um primeiro filho, primogênito, Manassés, ele coloca o nome disso. Manassés quer dizer, com origem, né? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Aí depois nasce um segundo filho, mas muito provável que quando nasce esse segundo filho, José já está exaltado. Porque o segundo filho ele coloca de Efraim, que quer dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, se ele cresceu é porque ele já estava exaltado quando ele é pai do segundo filho, e coloca Efraim. E não é só José não, a Ana também colocou o nome do seu filho Samuel, porque quer dizer, Deus me ouviu, ou Deus aceitou o meu pedido. Então colocou o nome de Samuel. Os judeus davam nome, a João Batista também, a Jesus tem um significado do nome. Os judeus não dão nome sem nenhum significado. E esse Zaqueu também tinha uma origem, o seu nome. Zaqueu significa Zacai, no hebraico, que é elemento de Zacai, ou Zaque, significa puro, olha só. Zaqueu significa puro, inocente, que tem pureza e que é justo. Parece até uma contradição, né? Porque se você for ver a história de Zaqueu, não era assim. Então, muito provável que Zaqueu, ele era um observador da lei. Ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia dos mandamentos. Ele observava a lei. E conhecia os mandamentos, e muito provável, filho de uma família simples. Zaqueu, né? Não conta-se muita história de Zaqueu, a origem da sua família, mas é muito provável que a família de Zaqueu era uma família simples, porém honesta. Não tem pessoa simples mais honesta? Existem muitas pessoas em comunidades que as pessoas de fora olham como ladrões, criminosos, e não são assim não. São pessoas trabalhadoras e muitas vezes nem usam drogas, viu? Porque uma grande maioria usa, mas nem todas usam drogas. Nem todas, né? São pessoas que moram na comunidade porque não tem um poder aquisitivo muito grande, então vai morar em comunidade. Para não morar debaixo de ponte ou morar em casa de pessoas, de parentes, vão viver essa vida simples e humilde. Mas são pessoas honestas. São pessoas honestas. E que inclusive os pais ensinam os filhos a serem honestos também. Tem vários vídeos aí de pais honestos que não admitem verem os filhos serem presos. Quantas reportagens você nunca viu em TVs que pai vai lá e dá um tapa no filho ainda, diz, eu sou simples, sou humilde, mas eu te ensinei coisa certa. Você nunca viu esses vídeos? A gente é simples, mas nunca te deixei faltar nada, e você vai levar essa vida de crime. Muitos pais que não aceitaram os filhos a ir para o crime, perderem, né? E pessoas simples que moram em comunidade. Então, muito provável que a vida de Zaqueu era uma vida simples. Por isso que o pai dele, a mãe dele, o colocou como Zaqueu, que é Zacai puro, inocente, justo. Porque queria que seu filho fosse uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Família simples. E Zaqueu também, a família queria que fosse um cidadão do bem. Por isso o seu nome tem tudo a ver com a sua origem familiar. Mas, ao prestar um concurso público, Zaqueu, e a ingressar no Estado, ele se tornou o chefe de coletores de impostos. Ele se tornou o supervisor dos cobradores de impostos. E Zaqueu, ele era judeu.
e trabalhava para os romanos, para o Estado romano. E Roma mandava em todo o mundo, inclusive em Israel. Então, muito provável que o Império César aumentava alguma mercadoria em Israel, os impostos, como aqui no Brasil, que acontece muito disso, impostos para todos os lados, sempre está taxando alguma coisa para arrecadar imposto, e o povo já não aguenta mais. Então, os romanos que mandavam no mundo todo, e que Israel estava debaixo do jugo de Roma, o Império César disse: a partir de tal dia, esse produto vai subir. Já não vai ser 2, 3 dracmas, vai ser 5 dracmas a partir de tal dia. E o Império Romano lá em Roma mandava em Israel. E o Zaqueu trabalhava para os romanos. Só que também o Zaqueu ingressou numa vida política. E a gente sabe que vida política tem muita corrupção. Entram pessoas boas, inocentes e acabam se tornando corruptos. Uma grande maioria assim. Tem pessoas honestas? Tem. Mas tem pessoas ruins também, maliciosas, que eram boas e que ao ingressar numa vida política tornaram-se maus e enriqueceram ilicitamente. Hoje são pessoas que você vê patrimônios absurdos e a pessoa não tinha aquele patrimônio. E por conta disso, enriqueceu em cima do quê? Do povo, cobrando impostos, arrecadando dinheiro. E esse dinheiro, a maioria deles é desviado. Então o Zaqueu, o que ele pensava? Peraí, o César cobrou 5 dracmas, eu vou cobrar 10. Aí ele montava o seu grupinho de coletadores de impostos, coletores de impostos, cobradores de impostos, e ele dizia: aumentou esse produto para 5 dracmas. O César está lá em Roma e nós estamos trabalhando para ele, mas vamos cobrar a partir de hoje 10 dracmas. 3 é minha, 1 é sua e 1 é sua. Porque o líder seria quem? Zaqueu. Zaqueu seria o líder da quadrilha, da corrupção. Então sempre o líder leva a maior parte. E aquele que está debaixo dessa liderança vai ganhar o dele, mas é menos. Então a partir de hoje cobram 10 dracmas de tal produto. O povo vai reclamar? Deixa o povo reclamar. Deixa o povo murmurar, deixa o povo questionar, nos xingar. Mas vamos a partir de hoje cobrar 10 dracmas. 5 dracmas nós vamos mandar para Roma. Porque é lá que está o César, o império romano está lá. Então é para lá que tem que ir o imposto. 5 é para eles, 5 fica para nós. E 3 é minha, viu? Zaqueu dizendo, 3 é minha. E 1 para cada. Então Zaqueu era chefe de publicanos, ele era o líder dos cobradores de impostos. Então ele foi com isto fazendo o quê? Enriquecendo, ele foi praticando o que era ilícito. Um homem que era observador da lei foi se desviando por conta disso. Muito dinheiro que entra, como aqui no nosso Brasil, muito dinheiro que entra e muitas pessoas que começam a serem corruptas, porque vê o dinheiro fácil, montante de dinheiro, vê que é uma forma simples de pegar, e aí acaba se corrompendo. E aí Zaqueu foi enriquecendo ilicitamente. Aí Zaqueu trabalhava defraudando os pagadores, os impostos, os pagadores de impostos. E essa atitude é condenada por Deus. Defraudar é roubar através de fraude, é tomar algo para si, valendo-se de meios ilícitos e ilegais. É como diz obra superfaturada, não é assim? Obra superfaturada. Mas o tal obra custaria 100 milhões. E a obra já está em 1 bilhão de reais e ainda não finalizou. Por quê? Por que a obra não finalizou? Se a obra diz que custaria 100 milhões. E você pode ver que em todos os lugares que tem obras públicas, tem uma placa e o valor que é investido. Já prestou atenção nisso? Tem uma placa dizendo o que vai ser naquele terreno e o valor que foi investido naquilo. Mas você vai ver na realidade, o valor está muito mais além. E aí entra aquela história do caixa 2, Porque esse dinheiro vai para a empresa uma parte e vai para os políticos também outra parte. E aí você vê político tendo fazenda, político tendo carros importados, político tendo empresas, tudo enriquecendo ilicitamente.
O Zaqueu, diz a palavra, que ele era um homem rico. Mas a vida dele era uma vida simples, de família humilde. Mas ao entrar na parte da política, ele acabou se corrompendo, defraudando. Defraudar, o que é defraudar? É fazer documentos falsos para tirar vantagem do poder público. E o Senhor condena esse tipo de ação. Eu vou mostrar para você aqui o que diz a carta que escreveu o apóstolo Paulo ao Tito, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Ouça o que diz. E tudo, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se vergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então seja bom exemplo. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, o que Zaqueu fazia. Antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam na mente da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então observe que Tito, Paulo escreve para Tito dizendo, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa exemplar, honesta, não defraude a ninguém. Defraudar é roubar, tirar proveito em cima de alguém com algo ilícito. Defraudar um documento, defraudar uma pessoa para tirar vantagem. E é exatamente isso que Zaqueu fazia. Porque não é à toa que ele vai dizer, o Zaqueu, para Jesus, se eu defraudei alguém, ele fala isso, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então ele tinha ciência de que ele havia defraudado sim as pessoas. Ele sabia disso. É por isso que ele quer mudar agora. Ele era um observador da lei, o Zaqueu. Mas pelo caso da corrupção, ele deixou de observar a lei. Então o Zaqueu é um exemplo do ser humano que nasce puro, inocente, justo, porém vai se degenerando com o passar do tempo. Zaqueu nasceu pura, família simples, humilde, mas com o passar do tempo ele foi se degenerando. Com o ambiente que ele vivia, ele foi se degenerando, se corrompendo. Em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 29, e eu vou ler na tradução NVT, que diz assim, que Deus criou o ser humano perfeito, mas o ser humano foi buscar tantas invenções, fazer tantas maldades, que foi se degenerando, foi se corrompendo. NVT diz assim, foi isto, porém, que descobri, Deus criou os seres humanos para serem o quê? Justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Você está vendo aí? Deus criou o ser humano para ser o quê? Justo. Mas quando Deus olhou para a terra, não existia um justo sequer. Todos se degeneraram. Todos se corromperam. Todos se desviaram da ordenança de Deus. Como no caso de Zaqueu. Mas, quando Zaqueu ouve que Jesus está passando em Jericó, e ele já tinha conhecimento de quem era Jesus, mas nunca tinha visto Jesus, e o nome de Jesus estava muito famoso em Jericó, em Cafarnaum, em Jerusalém, em Judéia, todo lugar que Jesus passava, ele marcava aquele lugar. Toda casa que Jesus entrava, ele marcava aquela casa. Então todo mundo queria ver Jesus. Jesus não era um popstar não, mas ele estava muito famoso. E a palavra de Deus diz que a fama de Jesus correu por toda a Jerusalém. Então Zaqueu também queria observar Jesus, queria ver Jesus. Quem sabe ter um encontro com Jesus e mudar de vida, voltar a ser uma pessoa pura como ele era de nascença, Zacai, justo, puro, inocente, coisa que já não era mais. E ele queria ter esse encontro com Jesus. Mas diz a palavra que por ter uma multidão em volta de Jesus, eu digo a multidão, cerca de 20 mil pessoas,
E além de ser uma multidão muito grande, Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura. Então ele não conseguiria ver Jesus de forma alguma. E naquele desejo, naquela ânsia de ver Jesus, o que ele faz? Ele vê uma árvore, uma figueira brava, e ele sobe nesta árvore que tem aproximadamente entre 5 a 10 metros de altura, que a figueira sobe a esta altura, e lá de cima ele vê Jesus. E Jesus também o vê. Jesus olha para cima e vê aquele homem. E Jesus não vê só aquele homem. Jesus vê toda a história daquele homem. Ele não falou para Jesus o que ele era quando Jesus viu ele. Mas Jesus sabia que ele era um cobrador de impostos. Jesus sabia que ele era um homem odiado pelos judeus, porque os judeus odiavam cobradores de impostos. Mas fala sério, quem é que ama o governo? Quem ama aqueles que cobram impostos? Você ama? Ninguém ama. É ou não é? Nós temos que pagar porque é cidadão do bem, mas quem ama pagar impostos? Ninguém. Assim também Zaqueu era um homem odiado. Ninguém gostava de Zaqueu porque ele cobrava impostos. Ninguém gosta daquele que nos cobra, né? A gente gosta de dever, mas não gosta de pagar, né? E quando é cobrado, ficamos raivosos, né? Não é assim? Quando a pessoa é cobrada, ele fica com raiva, achando que está no direito dela. O direito dela está quem cobra. Você deve, paga, não será mais cobrado. É ou não é? Então Zaqueu está ali, ó. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele já vê Zaqueu não somente um homem, ele vê toda a história de Zaqueu. Esse homem nasceu numa família simples. Esse homem era um observador da lei de Moisés. Este homem, ele era simples, humilde, inocente, justo. Mas esse homem, ao entrar na vida política e ser chefe de cobradores de impostos, ele começou a se corromper. Este homem agora tem uma vida muito farta. Este homem construiu um império em Jerusalém. Este homem construiu um império em Cafarnaum. Este homem agora tem baita de uma casa muito grande, tem uma vida muito boa. Este homem não falta nada para ele, mas ele construiu esse império debaixo de corrupção. Esse homem está olhando para mim com um olhar de mudança. Este homem quer ser uma nova criatura. Este homem quer ser aquele Zaqueu da origem simples, humilde, honesto, puro, justo. E eu vou mudar a história deste homem. Eu vou mudar a história deste homem. Não é à toa que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou na sua casa. Ei, Jesus vai lá na sua casa hoje. E você sabe onde Jesus entra, o milagre acontece. Jesus entrou na casa de Jairo, a sua filha foi ressuscitada. Jesus entrou na casa de Maria, de Marta, Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias. Jesus foi convidado a uma festa, Canaã, no casamento, faltou o vinho, Jesus fez ter muito mais vinho. Jesus entrou na casa de Pedro e a sua sogra foi curada. Jesus entrou na casa de Zaqueu e toda a sua família foi salva. Onde Jesus entra, o milagre e a transformação acontecem. Onde Jesus está, o milagre acontece. Jesus disse: Zaqueu, eu vou na sua casa. Zaqueu teve a vida transformada após ter um encontro com Jesus. Jesus sabia que Zaqueu era um observador da lei. Jesus sabia que Zaqueu conservava os mandamentos, porém ele estava afastado do temor de Deus. Zaqueu estava afastado do temor de Deus, e não é à toa que Zaqueu fala em quê? Restituir 4 vezes mais a quem ele havia roubado ilicitamente. Quem olha assim, estivesse ali com Jesus na casa de Zaqueu, e ouvisse isso, Zaqueu dizendo o quê? Ó Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Dá não, devolver. Você não vai dar nada. O governo não dá nada para você, só devolve o que é teu. Dá não.
Político não dá nada, político só devolve o que você pagou. Os impostos que você pagou, os políticos têm que fazer converter em segurança, em saúde. É o que não acontece, mas tem que fazer converter os impostos que você paga para isso. Mas não é assim. Muitos levam para o bolso deles. Então Zaqueu está dizendo: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para aqueles que eu defraudei. Dá? Dá não. Você vai devolver o que você roubou. E Senhor, se eu fiz alguma coisa de errado, tirando de alguém algo ilícito, defraudando documentos, cobrando a mais, eu vou restituir 4 vezes mais. Quem olhasse para Zaqueu dizia: nossa, que bonzinho. Mas será? Isso é mandamento. Isso é uma lei. Restituir 4 vezes mais é uma lei de Deus. Então Zaqueu conhecia muito bem os mandamentos. Ele conhecia a lei. Ele era um observador da lei, mas ele está corrompido por causa da política. Lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, vai dizer exatamente isso, que a pessoa precisa restituir, devolver 4 vezes mais. Se roubar um boi, uma ovelha, tem que restituir 4 vezes mais. Se roubar um boi, tem que dar 5 vezes mais, tem que dar 5 bois. Olha lá, se alguém furtar um boi, ou uma ovelha, e o degolar, ou vender, por um boi, pagará 5 bois. Era uma lei de Deus. E pela ovelha pagará... Ai, se fosse aqui nosso tempo, hein? Roubou um celular, vai ter que me dar 5. Quem gostaria disso aqui, hein? Roubou um carro, vai ter que dar 4. Roubou um carro, me dá o meu carro e mais 4. É assim que era a lei de Deus. Então quando Zaqueu diz: eu vou dar 4 vezes mais a quem eu roubei, não é que era bonzinho não. Ele está querendo voltar a cumprir o quê? A lei. Ele era observador da lei, ele conhecia a lei, mas ele estava numa vida errada. E por causa dessa atitude de Zaqueu, veio a salvação para a sua vida, para a sua família, e ainda foram restituídos os 7 privilégios do filho de Abraão. Porque lá no versículo 9, Deus vai dizer o quê? Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O que Jesus quis dizer com isto? Filho de Abraão. Jesus está restituindo os privilégios que o filho de Abraão tem. Olha só, tudo porque a mente de Zaqueu foi transformada. Quando Jesus entrou na sua casa, a mente de Zaqueu foi transformada. Ou seja, se ele roubava, ele quer deixar de roubar. Se ele furtava, ele quer deixar de furtar. Por causa do quê? De Jesus. Então, quando uma pessoa tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ela tem uma transformação. Se ela praticava coisas ilícitas, ela deixa de praticar tais coisas ilícitas. Por causa do quê? De Jesus que entrou na vida dele. E Jesus não entrou somente na casa de Zaqueu. Jesus entrou na vida de Zaqueu. Por isso que teve uma mudança. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabe o que Paulo vai dizer? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então Zaqueu teve uma mudança de mente. Ele já pensou a não roubar mais de ninguém. Não vou roubar mais de ninguém, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Então, quando uma pessoa verdadeiramente tem um encontro com Jesus, ela tem uma mudança. Se ela fumava, ela não fuma mais. Se ela bebia, ela não bebe mais. Se ela usava droga, ela não usa droga mais. Se ela roubava, ela deixa de roubar. Se ela mentia, ela deixa de mentir. Se ela adulterava, ela deixa de adulterar. Se ela fazia coisas erradas, ela deixa de fazer coisas erradas. Porque Jesus, quando entra na vida da pessoa, Jesus transforma por inteiro. Jesus transforma corpo, alma e mente, espírito. Jesus vai entrar na sua vida hoje e você nunca mais será o mesmo. Então Jesus disse: hoje na sua casa, Zaqueu, veio salvação para você e para toda a sua família.
Toda a sua família foi salva hoje, Zaqueu. E não foi somente salva. Eu vou restituir a você, Zaqueu, os 7 privilégios que tem os filhos de Abraão. Vou colocar 7 privilégios. Primeiro, o filho de Abraão, primeiro privilégio, é crer no verdadeiro Deus. Então o filho de Abraão crê no verdadeiro Deus. Quem é filho de Abraão, quem é filho de Deus, crê no verdadeiro Deus. Romanos capítulo 4, versículo 3. Olha o que vai dizer aqui. Romanos 4, versículo 3 diz: pois que diz, fique ligado, pois que diz a Escritura, creu Abraão em quem? Em Deus. E isso lhe foi imputado como? Creu Abraão em quem? Então ser filho de Abraão é crer no verdadeiro Deus. Quem crê no verdadeiro Deus? Então Jesus está dizendo: Zaqueu, você creu em mim, você é filho de Abraão, estou restituindo os privilégios que você perdeu. Segundo privilégio, ser filho de Abraão é ter a salvação pela fé, porque a salvação é pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? Quem é da fé aqui? Então você é filho de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, justificação para salvação. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé no Filho de Deus. Anunciou primeiro o Evangelho. De quem o Evangelho fala? Diga, de Jesus. E de que Jesus fala? De salvação. O Evangelho fala de Jesus, e Jesus fala de salvação. Então o primeiro a receber o Evangelho foi Abraão. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas, sem exceção. Terceiro privilégio de ser filho de Abraão: ser filho de Abraão é fazer parte da linhagem de rei. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 6. Olha o que vai dizer. Gênesis 17, verso 6 diz assim: Deus falando para Abraão: e te farei, Abraão, frutificar, grandissimamente de ti farei nações, e reis sairão de ti. Oh, glória! Ser filho de Abraão é ter linhagem de rei. Reis saíram da linhagem de Abraão. Quarto privilégio: ser filho de Abraão é possuir o direito da bênção. Quem quer ser abençoado aí? Tem que ser filho de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Olha o que diz a palavra. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas, benditas, felizadas, sucedidas, prósperas todas as famílias da terra. Diga, inclusive a minha. Diga, a minha família será abençoada. Por quê, pastor? Porque você é filho e filha de Abraão. Então quem é filho de Abraão tem o direito de possuir a bênção. Quinto privilégio: ser filho de Abraão é ter um lugar garantido na mesa do reino dos céus. Quem quer ir para lá, hein? Olha, ser filho de Abraão é ter um lugar garantido na mesa do reino dos céus. Jesus falou isto lá em Mateus capítulo 8 e versículo 11. Olha o que Jesus vai dizer: mas eu vos digo que muitos virão do quê? Do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa
com Abraão, Isaque e Jacó. Onde está a mesa? No reino dos céus. Abraão está te esperando lá, hein? Isaque está te esperando lá. Jacó está te esperando lá. Você vai se assentar nessa mesa. Quem quer se assentar nessa mesa? Um dia iremos se assentar lá. Lembra do Lázaro? O rico, o mendigo? Você lembra dele? O Lázaro se assentou, foi lá para o seio de Abraão. E para onde que foi o rico? Lá para o Hades, lugar de tormenta. Enquanto o Lázaro, o mendigo, subiu para o seio de Abraão, se assentou na mesa com Abraão, o rico foi para o lugar de inferno, de fogo, o Hades. Sexto privilégio, ser filho de Abraão, é ter o provedor das bênçãos. Quem é o provedor? Diga Deus. Este é o provedor. Gênesis 22, versículo 8, e também vou ler o versículo 14. 2 versículos. Gênesis 22. E disse Abraão, o provedor é quem? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Ser filho de Abraão é ter o provedor das bênçãos. Você está pegando os privilégios? E sétimo, ser filho de Abraão é ter o direito das promessas. Sabe o que Deus disse em Gênesis, Gálatas, capítulo 3, carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao 16, ter o direito das promessas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, para que a bênção de quem? De quem? De Abraão chegasse aos gentios. Sabe quem eram os gentios? Eram nós. Quem não nasceu em Israel era gentil. Eu não nasci em Israel, você também não. Mas através de Cristo nós ganhamos esta promessa. Olha lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos o quê? A promessa do Espírito Santo. Verso 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade é quem? Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. E você tem Cristo. E se você tem Cristo, você tem a promessa. A posteridade é Cristo. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 15, do 13 ao 15 eu vou ler. Capítulo 6, versículo 13 ao 15. Olha o que diz. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo que Deus iria realizar a promessa. Você nunca brincou assim, ainda que não pode? Eu juro que fez isso, eu juro. Ou seja, a pessoa está jurando que fez tal coisa. Então Deus fez a promessa. E como que ele vai confirmar essa promessa? Como não tinha quem ele jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Quem é filho de Abraão tem o direito de possuir as promessas de Deus. Oh, glória! Ei, são quantos privilégios? 7. 7 privilégios. Você se lembra de todos? Primeiro, ser filho de Abraão é crer no verdadeiro Deus. Segundo, ser filho de Abraão é ter a salvação pela fé. Terceiro, ser filho de Abraão é fazer parte da linhagem de rei.
Quarto, ser filho de Abraão é possuir o direito da bênção. Quinto, ser filho de Abraão é ter um lugar garantido na mesa do reino dos céus. Sexto, ser filho de Abraão é ter o provedor das bênçãos. E sétimo, ser filho de Abraão é ter o direito das promessas. Quem quer ser filho de Abraão? Você quer ser filho de Abraão? Só existe um caminho. Todas essas promessas estarão sobre você. Todas essas bênçãos estarão sobre você. Todos esses privilégios de filhos de Abraão estarão sobre você. E não somente sobre você, mas também sobre a sua família. Como Jesus disse, veio a salvação não para Zaqueu, mas veio para toda a sua casa. Casa é família. Casa é família. Então existe um caminho para você possuir esta promessa. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Olha o que diz, essas promessas, melhor dizendo, estarão sobre você por meio desse caminho. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem? Por mais que você não tenha nascido em Israel, se você é de Cristo, você vira descendência de Abraão. E se é descendência, é filho. E se é filho, tem direito à herança. E se tem o direito à herança, tem direito das promessas. Descendência de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Só este caminho que faz você tornar-se filho de Abraão. Jesus Cristo. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o carcereiro queria se matar, o apóstolo Paulo disse, não faça isto não, homem. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E o que o carcereiro disse? O que eu faço para me salvar? Ele queria se salvar. E sabe o que Paulo disse? Creia, você, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e toda a sua família. Jesus disse, Zaqueu, hoje veio salvação a toda esta casa. Zaqueu não era o único morador da casa, tinha família. Então através de Zaqueu, toda a sua família foi alcançada pelo Senhor Jesus. Então o único caminho para fazer você possuir estas promessas, esses privilégios de ser filho de Abraão, é Jesus Cristo. Então se coloque de pé, e eu quero fazer o apelo para você. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero fazer esse apelo a você que ainda não